Amém, irmãos? Bom dia. Hoje vamos desfrutar um pouco da quarta-feira, amém? E para começar, vamos ler Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? A mensagem de hoje se chama A Maior Tragédia da Humanidade. E logo no primeiro verso, a gente já lê: o espírito humano foi feito da mesma essência de Deus, porque veio do sopro do Deus eterno. Deus nos deu uma capacidade única, que somente nós possuímos, que é de receber o Espírito, de abrir nosso coração ao Senhor, de ter essa capacidade de receber a Deus, amém? É uma habilidade que só nós temos, é uma dádiva que o Senhor deu a nós, amém? E quando Deus criou a raça humana, deu-lhes essa capacidade de recebê-lo. Por isso ele plantou no meio do jardim a árvore da vida. Se voltarmos ao jardim do Éden, nós vemos que Deus deu livre-arbítrio ao homem e à mulher, para eles comerem de todos os frutos, de todas as árvores, amém? Mas Deus deu um alerta, para eles não comerem da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, mas sim da árvore da vida, que simbolicamente era o próprio Deus. Ou seja, simbolizava a vida que Deus queria dar ao homem por meio de Cristo. Amém? Na primeira epístola de João é dito que quem tem o Filho de Deus tem a vida. A árvore da vida é o Filho de Deus, que foi incumbido de nos dar vida. E mais para frente nós vemos, mais o inimigo de Deus, por meio de uma serpente, antecipou-se, induzindo a escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, antes que ele escolhesse a árvore da vida. Foi a queda do homem, a escolha da árvore do bem e do mal, não ser mais governado pelo Senhor, governado pela palavra, né? Mas sim ele receber esse conhecimento, ele não tem mais uma dependência no Senhor, né? O homem foi tentado adquirir a capacidade de discernir o bem e o mal, sem precisar da vida de Deus. Ou seja, o homem vivendo pela sua própria capacidade, né? Pelo seu entendimento, sem precisar da palavra do Senhor, sem precisar de Deus ali ao seu lado. Aí mais para frente nós lemos aqui: assim o ser humano não precisaria mais incomodar a Deus, pois já saberia o que é certo ou errado. Mas Deus não quer que vivamos pelo certo e errado, por nossa própria capacidade. Deus quer que o homem viva pela vida divina. O inimigo de Deus enganou Adão, que Deus obedeceu e comeu da árvore que Deus lhe havia proibido. Por causa disso, ocorreu a maior tragédia da humanidade. Então, voltando para Romanos, que nós vemos no começo do vídeo, o pecado entrou por um só homem e aderiu a toda a humanidade. Então, nós já nascemos com o pecado no nosso ser. Nós já nascemos escravos do pecado. Mas a gente pode ser salvo pela graça. Nós já fomos salvos pela graça. Amém? Como nós vemos mais para frente. Não tem uma dificuldade. Basta nós crermos no Senhor. Nós crermos na sua palavra. Não tem penitência, não tem pagamento. O que nos salva é a fé. Amém? Como nós vemos aqui em João, versículo 6, capítulo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O caminho para a salvação é simples. Você não precisa pagar nenhum preço ou penitência, pois esse é o princípio das obras da lei. Em Cristo tudo é graça, basta crer. Ao receber a vida eterna, quando o Senhor voltar, ele nos ressuscitará no último dia. Amém? E mais à frente também, no dia de hoje, nós vemos um pouco sobre a lei e a função que ela tinha quando ela foi criada. Para que então serviu a lei? A lei foi dada por Deus e chegou até nós mediante Moisés, quando o homem caiu. Ele abriu a porta do mundo para o pecado e a morte entraram, os quais passaram para toda a humanidade. E mais à frente, como nós lemos em Romanos, a lei servia como um auxílio para a graça do Senhor. Amém?
Mas aí quando o homem passou a viver inteiramente da lei, aí, como a gente lê aqui no final do versículo, a lei serviu de aio para preservar o povo de Israel, porque todas as demais nações e povos da época eram pagãos e idólatras. Deus queria guardar um povo para si, para sua propriedade exclusiva. Por isso diz, como nós vemos lá em Gálatas, né? Quando o Senhor Jesus chegou adiante, a lei deveria entregar-nos para Cristo, porque pela lei ninguém é justificado. Somente podemos ser justificados por fé. Amém? Nós só podemos ser justificados pela fé, pela graça do Senhor. Então, a lei começou servindo como um auxílio, como um aio, né? Para preservar o povo de Israel, né? Naquela época estava tão em decadência. A lei teve função de guardar o povo de Deus do Antigo Testamento até a chegada de Cristo. Amém? E quando Cristo veio, a lei perdeu sua função. A função da lei é entregar todos a Cristo. Todos somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Amém?